Então vamos lá, gente. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Continuando a nossa leitura de hoje, antes de entrar no capítulo 3, na grande transição, o restante que nós não conversamos, mas já está encerrando esse capítulo, né? Está no fim, a gente já viu que o homem chegou, de tal forma muito ainda atrasado, digo, porque as condições biológicas dele, a condição de infantilidade, de simplicidade, de ignorância prevalecia. Aí, então, os moldes estavam sendo feitos já, o homem já encarnando, o espírito já encarnando, como homem, mas o homem sofrendo alterações, o homem sofrendo modificações para adequação melhor. Digamos que a infância, né? Na infância da criança, o corpo está sendo formado para depois o espírito ter livre mais condições de expressão no corpo. E assim é a comunidade do homem, né? Que para ele se manifestar, para o espírito se manifestar, tinha que evoluir essa infância física também, tanto para ele fisicamente, espiritualmente falando, que é infantil, né? Bem infantil ainda. Aí o que nós não lemos aqui? Foi esse outro parágrafo, não é? Foi isso? É o segundo parágrafo? A gente chegou a ler tudo, né? Mas no segundo parágrafo a gente não continuou a reler e comentar. Está falando, os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, o tempo foi, né, vamos dizer assim, foram passando as experiências, adequações, o corpo humano foi realmente sofrendo alterações, até que um dia o invisível, né, pôde operar uma transição no corpo perispiritual. O que é isso aqui, hein? Alteração no corpo perispiritual, o mundo invisível fez isso. Então, está falando já do perispírito. O que tem a ver o corpo com o perispírito nesse momento? O que a espiritualidade fez com o perispírito do homem encarnado, já encarnado? O que a espiritualidade maior promoveu nesse corpo? A alteração veio das regiões siderais, alterando, então, nos intervalos das reencarnações, o perispírito foi modificado para que o corpo se modificasse. É isso que aconteceu? Será que foi mexido no perispírito do homem mais selvagem para que ele pudesse ter melhores condições? Vocês acreditam nisso? Foi isso que aconteceu, gente. Então, a espiritualidade veio, alterou nos espaços da reencarnação, onde o espírito vai reencarnar, o perispírito se adequa. Então, na espiritualidade, isso pode ser modificado. Modifica-se na espiritualidade para que se tenha matriz diferente no corpo humano. Então, não é regra só da biologia. O corpo só não se faz ele com a biologia terrena.
mas também com a atitude da espiritualidade, que faz alterações, que modifica Eu acho que eu não... alterações. Daniel, Oi? você está falando sobre essa transformação visceral? Do corpo, profunda do corpo, essa transformação profunda do corpo humano. Quando você Então, você quer tem... dizer... Não, porque a minha dúvida é o seguinte, você fala que houve a mudança na estrutura perispirítica, é isso? Isso. Por quê? Qual que é a forma, como que se dá o corpo terreno? Primeiro, a alma, ela tem o seu campo mental. O campo mental molda o campo perispirítico. E o corpo perispirítico, que é o campo perispirítico, molda o corpo. Então, se você mudar, vamos dizer, no cardápio perispirítico, muda-se o corpo. Entendeu? Se você mudar o perispírito em algumas coisas para que ele ofereça modificação no corpo, vai oferecer modificação no corpo. Essa mudança mental, a gente pode... aí foi por isso que eu fiz a pergunta. Essa mudança mental aí, que começa por aí, a gente pode refletir que é a mudança produzida pelo próprio espírito em si, né? O espírito Sim. faz digamos, esse plasma, né? E plasma essa transformação no perispírito. Porque no mundo espiritual, você evolui, você não é só na Terra que você evolui. No mundo espiritual se faz mudanças, né? Então, a nível de perispírito. Então, se modifica no mundo onde plasmar esse perispírito é mais fácil, trabalhar a essência da alma no mundo fora do campo da experiência terrena, né? Ali se torna fácil de modificar aquilo que tem que ser feito, para que ele possa vir num corpo mais adequado. Então, isso ao longo do tempo foi modificando o nosso corpo até hoje, né? Cada encarnação que você vai fazendo, o corpo vai sendo melhorado, né? Modificado. A gente está fazendo parte desse processo de modificação e de desenvolvimento do organismo. É como se a gente vai desmaterializando o corpo físico, né? Você vai evoluindo, o corpo físico vai ficando menos materializado, é isso, né? É isso. Então, daqui a alguns séculos, nosso corpo talvez não seja o mesmo, né? Talvez seja bem diferente em termos de sustentação, alimentação, né? Que pode ser modificada ao longo do tempo. Aí o homem também vai mudando o tipo de alimento, né? Atualmente a gente ingere muito produtos das vísceras dos animais, né? Então a gente está ainda sustentando com essas proteínas. Então isso vai mudando. A própria evolução da sociedade vai colocando outras ideias. Para o perispírito modificar o corpo, também a gente tem que mudar o tipo de alimentação. Aí vem as instruções, a escola junto, a sociedade juntas, né? Mas nós estamos resistindo no mal, né? A gente não está ainda decidido. Por isso que a gente vai falar da chegada desses de Capela, porque é um grupo que veio de lá dessa forma. São espíritos despreparados, muito orgulhosos, resistentes, né? E vieram para a Terra. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos brigando por pouca coisa. Ainda tem guerra no planeta, ainda tem discórdia no planeta com muita efervescência. Então, não está sobrando tempo para a gente ver o bem-estar das pessoas, o bem-estar da comunidade, né? Então, a gente está mais preocupado com a nossa alegria íntima, né? Eu quero felicidade, eu quero
que o resto se dane e eu fique feliz, né? Então, ainda prevalece essa ignorância. É difícil você viver num mundo, você quer ser feliz e o resto infeliz. Enquanto estiver faltando uma mudança total das pessoas, nós não temos classificação de mundo feliz. Então, é preciso que isso modifique, inclusive para o nosso corpo modificar. Não vai ser sempre doente, sempre precisando de hospital, sempre correndo atrás de soluções, e as soluções não vêm porque nós não merecemos, então a gente fica numa roda patinando, né? É o que parece estarmos fazendo, infelizmente. Entendeu, Francisco? Então, lendo Sim, obrigada. Lendo no final aí dessa parte, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então, quer dizer, o biótipo do humano já vem sendo melhorado. Para o futuro ter um corpo, né, isso lá atrás, os primeiros selvagens e tal, mudando, que tivesse o corpo que a gente tem hoje, só que a gente está insistindo nas doenças. Ainda estamos longe, porque somos muito doentes por causa da mente, por causa da insistência e ignorância que nós temos. Nós não temos um bom comportamento. Então, uma transformação visceral profunda, que você estava falando, verificar-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Então, muita mudança foi feita dos antepassados. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. É o que está acontecendo. Muito naturalmente, conforme a nossa colaboração, aquilo vai se desenvolver. A gente poderia acelerar? A gente poderia acelerar o processo de melhora do corpo, de acabar com a doença, não precisar de hospital, porque hoje a gente precisa construir, né, tirar de outras coisas para sustentar o desvio de todo mundo, que é a doença por irresponsabilidade nossa. A gente poderia modificar esse caminho? O planeta podia entrar em mais ordem? Vocês acham que depende de quem? A gente, olha, exclusivamente da gente. Individualmente de cada um. Então, não é um governo X que vai resolver isso, né? É a força, né? É a força do um, né? É a força do um unidos. Me relembrou o título do livro, mas é bem isso mesmo, né? É integral, né? É todo mundo junto, com a mesma preocupação, com o mesmo desejo de mudança, mas a gente é muito dividido, né? Muito dividido. Então está grave, a nossa situação não está boa, não. É notícia ruim aí. Mas é o que a gente entende, né, o Daniel? Por isso que a gente é puxado a orelha o tempo inteiro, e aí a gente cai, quebra as pernas. A gente não consegue compreender na essência da coisa, né, ao nosso redor. Aí a gente é teimoso, porque a gente ainda está muito egóico. Aí a gente cai, a dor vem terrivelmente, e aí a gente reclama, né? E aí a gente vai por bem ou por mal, né? Quer dizer, é sempre por bem, né? É pela dor, eu acho que não é mal, né? A gente vai pela dor mesmo e puxado assim a cabresto, porque é necessário ir, né? É necessário ir. Só sei que o mundo não está feliz, não. Vamos lá. Amaro, você ia falando aí? Mas essa... Não, eu ia comentar. Pode comentar, Mário. Não, pode falar primeiro. Ladies Eu ia first. comentar o seguinte, essa mudança depende de cada um de nós. No entanto,
há um pequeno esforço de cada um. A gente não vê um grande esforço das pessoas. Nós precisamos ter um grande esforço, uma boa vontade, para que nós possamos fazer a mudança em si, que vai repercutir à nossa volta e vai repercutir, fazer uma diferença. Vai lá, só eu? Não faz diferença? Faz muita diferença. Porque aqueles que estão à minha volta também modificarão. O exemplo é que arrasta, não é? Multidões. Então, é o exemplo de cada um de nós, que estamos aqui, que estamos aprendendo, que temos que fazer a nossa mudança. Para que, como diz a Francisca, né? A dor é um bem, mas quem quer a dor? Ninguém quer, né? Então, vamos lá. Isso aí. Só que essa força, ela tem que ser, a gente tem que unir, exatamente isso que você falou, Lúcia, que eu entendi. Só um minutinho, tá, Marta? Quando você falou isso, que, né, o exemplo arrasta multidões, o grande problema é que o exemplo eu acho que é muito importante, mas nem sempre ele vem com multidões, né? Mas pelo menos se a gente vier com 2 ou 3 ou 4, já faz uma força, né? E a gente vai indo e vai no meio do caminho, a gente que eu estou falando assim, quem busca, né? Quem está nessa vibe do amor, quem está nessa vibe do bem. A gente tem um problema grave aí, que é a resistência, né, de cada um, né? Mesmo que o exemplo esteja sendo feito, na resistência das pessoas se prendem as nossas condições ainda, né? Fica ainda prevalecendo o que a gente quer ser ainda, né? Então, por isso que nós não mudamos muito rapidamente. Nem com exemplo dentro de casa, às vezes você consegue mudar muito, né? Mas arrasta, com certeza. Cristo arrastou uma parte, né, de grupo das pessoas que o ouviam. Não foi com todas, né? Mas está aí a verdade até hoje para servir de modelo, né, social. E ele não enganou, não, né? Ele falou, olha, vocês querem ficar comigo, mas vocês vão sofrer, né? E aí a gente viu, né? Os circos ficaram cheios de pessoas estraçalhadas porque entendeu Cristo, né? Então a gente né? A gente tem que entender isso também, né? Amara, sua vez, desculpa, eu acordei faladeira hoje, eu vou ficar quieta. Não, tem que falar. Daniel, eu queria só voltar um pouquinho aqui nessa transição no corpo perispiritual, que não tem almoço de graça. Então, não adianta um espírito superior querer chegar no Amaro e falar, Amaro, a partir de amanhã o seu perispírito é o do Daniel, que é um espírito muito superior. Aí, pesado. ou seja, Alguém tinha que ouvir minha gargalhada, que o Amaro é ou seja, não tem almoço de graça. Então, como é que eu imagino que deve ter acontecido essa transição aqui? Em alguns bilhões de anos, o que eu imagino que eles, de repente, fizeram? Que, com certeza, estão fazendo hoje. Naquela época, a gente ainda, provavelmente, estava andando de 4. Então, eles devem ter pego alguns espíritos um pouquinho melhorados, que já conseguiam andar de pé. Vamos só dar um exemplo, assim, é lógico que são elucubrações, mas como é que eu vejo que pode ter acontecido? Já existia, ou vieram de outros orbes, alguém que já conseguia andar em pé. Aí, então, então vamos pegar o perispírito dessa turma que está chegando aqui, que já consegue andar em pé, vamos fazer com que eles encarnem na Terra e comece a dar origem a espíritos que também vão conseguir andar em pé, ou seja, porque o perispírito de quem estava encarnando já ia criar para ele um corpo de quem já consegue andar. Porque o espírito não vai chegar para mim e falar, opa, você está andando de 4, amanhã você já vai andar em pé. Ou seja, isso com certeza não aconteceu. Por quê? Porque a lei não dá saltos e não tem almoço de graça. Então, eu imagino que eles devem ter pego alguém que veio de fora e, de repente, já tinha condições
Tanto é que as mudanças que ocorreram nesse osso que a gente tem na traseira, do cérebro aqui, que chamado, parece que é óculos, um negócio assim, ele, ao longo de muitos milhões de anos, ele foi sofrendo alteração para que a gente conseguisse andar em pé. Então, eu imagino que e é o que está acontecendo com a gente hoje, né? Porque daqui a uns dias nós não vamos precisar de comer comida sólida. Ou seja, o nosso organismo está sendo adaptado para essas mudanças também. Eu acho que é o mesmo que aconteceu aí no passado. Eu, pelo menos, eu vejo dessa não, forma. mas está certo. Você tem aí a contribuição de espíritos que vêm, né, um pouquinho melhorado, vai somando. E tem a colaboração da espiritualidade. Desde quando os primeiros seres vivos também foram modificados, né, mudando matrizes, mudando formas de composição, a espiritualidade nos ajudou, porque você não tinha iniciativa. Esse almoço de graça, por exemplo, é porque o cara não dava conta de decidir nem para almoço para ele. Então, às vezes, você precisa fazer algumas mudanças. Não, rapaz, põe sal aí, está faltando sal. Então, põe um pouquinho mais de pitada. É igual aquela mulher que ajuda a outra a aprender a cozinhar, né? Não, está muito sem sal. Ou tira um pouco de sal, você pôs sal demais. Ah, então tá, vou pôr um pouquinho. É mais ou menos isso aí, naturalmente, né? Que vai tendo a transferência de uma pessoa para outra, né? Porque na espiritualidade a gente tem a convivência, né? Também. Então, a transferência daquele que sabe mais para aquele que sabe menos, ou tentando mudar, ó, deita aqui que eu vou te dar uma alteração nesse seu corpo perispirítico aí, né? Aí faz uma alteração, como a que a gente tem também, mudança do próprio corpo, você conta com o médico, conta com alguém que sabe algo para melhorar o organismo, né? Para que com as plantas ele possa se recuperar, possa ingerir um tipo de minério, um tipo de vegetal que possa ajudar. Então, é uma ajuda mútua, por isso que é naturalmente, né? Você está certo, que não vem nada de graça, mas tem os impulsos, né? Mas eu vejo que esse, naturalmente, eu, por exemplo, para que eu assimile uma mudança, eu já tenho que estar em condições de executar essa mudança. Porque não adianta ele chegar para mim e falar, ó, Amara, a partir de amanhã você não vai comer carne. Por quê? Porque o meu organismo ainda não tem condição de assimilar essa mudança. Então, por isso que eu vejo, que eu acho que é mais fácil eles pegarem alguém que já está um pouco mais acima, vamos dar uma rebaixada nele um pouquinho, aí ele já vai começar a fazer essa... Porque não adianta querer chegar no Amaro e falar para ele ser um Chico, não entra. Então, eu tenho que já estar preparado para isso. Por quê? Porque a mudança ela tem que ser natural. Então, é mais fácil você, de repente, dar uma rebaixadazinha. Por quê? Porque se rebaixa, o meu organismo já está habituado com aquela mudança. E aí, a partir daí, você injeta uma alteração dentro daquilo que eu já tenho condições de executar. Não, tá certo, é isso mesmo. Só ressalto aqui, assim, à medida que você tiver uma certa abertura, que seja pequena, de desenvolvimento, você pode receber também a modificação, né? Por exemplo, uma intuição para que você haja diferente no pensamento, na forma de expressar, na espiritualidade também, mudando o perispírito, alterando o perispírito. Mas a gente sabe que esses vêm sempre nos ajudar, encarnando entre nós, até na hora que tiver modificado ele no cruzamento, né, na sociedade ali da procriação, ele transmita essa mudança, essa matriz que você está querendo falar aí, que vem de outros perispíritos mais avançados que estão junto na sociedade. Isso acontece perfeitamente, né? Porque a gente não pode esquecer que a espiritualidade, a gente viu aqui nesse capítulo,
que ela está atenta, sim, a todos os detalhes de mudanças que operam na natureza a transformação do corpo humano. Desde então, desde os primeiros momentos da vida na Terra, vida que eu digo não é só a vida do corpo humano, vida em geral, da organização orgânica na Terra. Então, eles estão sempre operando do invisível essas mudanças de combinações moleculares, celulares, para que isso ocorra. Então, certamente, eles mudam isso nas essências, né? E também no perispírito tem as essências. Eles podem operar essas mutações. Por isso que a gente progride de lá e de cá. Alguma pergunta sobre essa parte que a gente encerra agora ou podemos ir à frente? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos entrar nas raças adâmicas, né? Esse aqui vai ser bom, justifica todo esse andar que a gente teve até agora aqui, do desenvolvimento da humanidade, o aparecimento do homem. Agora nós vamos falar do sistema capela, do cocheiro. Quem vai fazer a leitura para nós aí? Se disponha. Então, gente, acorda aí. Amaro, dá uma força para nós. Ou então a Flavinha. Deixa eu ler Estou um. tossindo. A gente está onde? Terceiro agora, capítulo 3º. Ah, tá, já. As raças adâmicas. As raças adâmicas. O sistema de capela. Só um minutinho, deixa eu fechar a porta. Então. Sistema de capela. Os mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. Como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Viu? Emanuel. Gente, eu fico até preocupado, filho, quando a gente lê um trem desse aqui, do estágio nosso da Terra, porque basicamente ele falou da Terra aqui, né? As condições, falou de lá, mas falou da Terra. Como é que nós estamos em questões de egoísmo e de orgulho? Igualzinho, né? E quase não é feito. Do nada, não. Então, mas é que tá. Eu acho que não tem por que a gente ficar triste, porque nesse instante tem um planeta que está sendo preparado para nos receber. Ou seja, então... Tudo vai continuar. Ou seja, vamos imaginar aí que o pessoal de Capela tenha vindo para cá há 28 mil anos. Rezam as lendas aí, em torno de 28, 25 mil anos. O que aconteceu? Naquela época, o planeta Capela
estava mudando exatamente para a regeneração. Por isso, os que vieram de lá vieram para o mundo primitivo, que era o nosso planeta. Então, o que está acontecendo agora? Nós que estamos aqui, que não vamos ter condição de permanecer aqui, vamos ser transferidos para um planeta com as mesmas características daquele planeta que os capelinos vieram, daí, ou seja, por seus 28 mil anos. Então, e assim a vida continua, ou seja, como você mesmo diz, ou seja, o tempo não existe. Então... Tanto faz, né? A gente porque está começando, está lá no fim. O que eu acho que deve ser uma preocupação, principalmente para as pessoas mais vaidosas, você imagina, eu encarnado num planeta onde não existe celular, não existe batom, não existe desodorante, eu acho que nem bucha deve existir, escova muito menos. Então, isso que eu acho que deve ser muito triste assim, deve ser desanimador para a gente. Você imagina você voltar para uma situação dessa, que realmente não deve ser nada agradável. Ou seja, a gente vai estar escrevendo uma Bíblia lá e dizendo do paraíso perdido, que era o que nós estaremos deixando aqui. Então, por outro lado, eu acho que mesmo que eu vá para um planeta desse, quando chegar lá, basta o Amaro. Opa, Amaro, só depende de você querer voltar. Só. Está tudo na Amaro, mas mão. tem uma coisa aí que você está falando, a misericórdia divina não deixa a gente lembrar, só fica sensações, né? Então, Tanto mas no subconsciente você sabe. Sim, eu estou te entendendo, sim, claro que sim, mas aí quando a gente está lendo, está tendo essas informações hoje, no nosso momento atual, e a gente pensa que nós já estamos com isso há milênios, e que a gente ainda não compreendeu, aí é que eu entendo o que o Daniel está falando. Aí realmente dá uma aflição, porque depende de nós. Nós começamos a nossa conversa hoje dizendo que depende de nós, da nossa vontade. E não é só a questão egoísta, é uma questão de preguiça mesmo, de comodismo. Não, Francisca, mas entendeu? se eu não tiver... De fazer a mudança. Não, mas se eu não tiver vontade, eu vou estar voltando para lá e vou estar satisfeito de não ter que fazer barba, não ter que escovar os dentes, não ter que caçar, ter que usar estilingue. Sei não, viu? Ué, Sei se não. eu não quero trabalhar Eu acho que vai ter aqui, muito sofrimento, sim. Não, mas aí que tá. Que é necessário, né? Então, mas se eu não porque o quero Amaro, trabalhar aqui para mudar, eu vou estar satisfeito lá do mesmo jeito. o Amaro está fazendo, Fran, uma análise espiritual da situação. Por exemplo, quando eu falei triste, quando eu falei triste, porque nós estamos no nosso ponto referencial da existência, da forma que a gente vive, né? Como isso pode, isso para nós é traduzido como tristeza, né? Mas na verdade o que está colocando é a questão dos valores. Por exemplo, Jesus ele recebeu os capelinos na terra e nem por isso ele deixou de trabalhar com afinco, por exemplo. É a mesma coisa que os planetas de cocheiro evoluíram, que, na verdade, foi um dos orbes lá que mandaram espíritos para a Terra. Um dos orbes, são vários planetas como um sistema, é uma constelação, na verdade, é uma estrela. A gente vê ela no céu como uma estrela, mas Daniel, é uma constelação. Só Oi. um minutinho. Sirius é da constelação também do cocheiro? Não, é outra constelação. Tá. Só uma dúvida. Então, aí você vê ali que existe uma transferência de espíritos de lá para cá. É como se tivesse aliviado, na nossa ideia aqui, vamos pensar como humano, é como se tivesse aliviado aqueles que estão dirigindo aqueles orbes, ou aquele orbe, e colocado a batata quente na mão de Jesus. Né? Não, manda para cá que ele toma conta junto com o povo que está evoluindo aqui. Mas, na verdade, Jesus encarou isso aí como um valor de trabalho, um valor de ação. Isso é felicidade, trabalhar para o bem do desenvolvimento,
né? Então, não era um pepino, não era uma batata quente na mão dele. Ele simplesmente acolheu, porque realmente o projeto dele poderia ser, inclusive, melhor desenvolvido com a presença destes, facilitando essa transferência de conhecimentos. Como o Amaro colocou aí, a gente vai para um outro planeta para ajudar a acender a luz lá, que não tem. Não tem celular, não tem nada disso. Então, acaba sendo uma grande oportunidade também para aqueles que não se desenvolveram, para aqueles que não conseguiram avançar, e não teria espaço mais para eles lá se desenvolver, porque como é que vai fazer se ele não tem mais condições de relacionamento? Então, ele tem que ir para um espaço, um local onde ele possa produzir. E toda produção, todo valor, ele é importante. Senão, os nossos valores dentro da nossa família, dentro dos grupos que nós estamos, não teria nenhum sentido. Mas isso é tão importante quanto a direção de um planeta. Quando você desempenha a sua boa tarefa de catador de lixo, por exemplo, né? Quando você desempenha um varredor de rua, aquilo ali, se ele desenvolver bem, é tão importante quanto ele está numa grande empresa. Então, os valores ele está transmitindo da mesma forma. Então, o sentido íntimo de cada um, que atendendo às necessidades ou a competência de cada um, que é o mais importante. Né? Ali ele encontra uma felicidade. Não, graças a Deus eu tenho esse emprego, estou sustentando minha família e tal. Então, ele está feliz dessa forma que é relativa às condições dele. E, Daniel, um exemplo assim, bem prático. Imagina que hoje eu sou a favor do aborto. Eu sou realmente, eu sou totalmente a favor do aborto. Ou seja, eu com essa mentalidade provavelmente não vou reencarnar aqui na Terra, eu vou para um outro local. Então, quando eu chegar lá, não tem ninguém preocupado com aborto, não. Falou, opa, mata e joga no lixo, enterra. Ou seja, então, para mim vai ser tão natural um aborto lá que nem a minha consciência vai estar cobrando. Mas aí vai chegar num ponto que o que vai acontecer? Puxa vida, mas será que como eu já tenho no meu subconsciente uma visão assim do que é não ser favorável ao aborto, aí a minha própria consciência lá nesse país primitivo, nesse planeta primitivo, já vai, mas não é tão certo você ficar, que se Deus me fornece um corpo para eu reencarnar, de repente alguém vai querer me matar, ou seja, eu mesmo já vou começar a ser contra, desde a época lá do primitivismo. É lógico que vão ter aqueles que ainda vão se deleitar, né? Porque, opa, já que eu sou a favor do aborto mesmo, então mata vaca, mata porco, mata menino, mata criança, mata árvore, mata animal, qualquer seja. Então, mas já no fundo, na minha consciência, no meu subconsciente, já tem alguma coisa que já vai começar desde o primitivismo, já trabalhar contra o aborto. Então, quando esse planeta que eu for chegar num momento de transição, provavelmente, se eu apliquei alguma coisa, daqui a 28 mil anos, opa, eu sou totalmente contra o aborto. Aí, de repente, eu já nessa próxima janela, eu já mudo para um país já de regeneração. Então, eu acho que a coisa assim é tão natural que alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos, mas a grande maioria vai se sentir em casa, ou seja, eu sou a favor da guerra, sou a favor de matar à vontade, de estuprar, ou seja, então, ele vai estar num ambiente muito natural. Aí que você tem o livre-arbítrio, né? Como um valor excepcional. Você é livre para decidir, e se você decidir por tal lugar, ou tal atividade, por tal decisão, ali você tem que pagar o pato, né? Então, quer dizer, você vai gastar mais atividades para dar a volta e chegar a esclarecer no mesmo ponto que o outro já conseguiu estar mais rápido. Ele não precisou passar por outras experiências para descobrir isso.
Ah, mas Deus deu uma melhor condição de interpretação para ele? Não, a mesma coisa, porque se ele acordar agora ou acordar daqui 1000 anos, é a mesma coisa, porque não tem tempo que separa, é questão só de atividade mesmo que não separa. Você vai gastar um pouquinho mais assim de experiência para chegar ao mesmo resultado que o outro já chegou, né? Então, por isso que nós não estamos tão distantes também do contato com os sublimes. Eles estão conosco porque sabem que nós temos potencialidade. A gente discutiu aí na semana passada da luz, né? Você mesmo que tocou nesse assunto aí, da luz que todos nós temos interiormente. A nossa luz é tão forte quanto a dos superiores, só que nós não tiramos ainda o valor dele, a gente não aprendeu ainda a reconhecer esse valor, mas nós somos tão importantes para Deus quanto aquele que está iniciando lá no princípio das mônadas celestes. Nós somos tão importantes quanto os que estão já junto ao seio divino, à compreensão divina. Então, Deus está conectado a nós da mesma forma, né? Então, o que faz diferença, então? É o acordar, simplesmente é o seu acordar para ver e entender tudo o que está passando com consciência. Por isso que eu falo, nós estamos evoluindo a nossa consciência, porque iluminado nós já somos. Aí é que eu assim, achei importante que a Lúcia colocou. Eu não lembro bem o termo dela, mas não basta só eu despertar. A boa vontade, o empenho, a força de querer essas mudanças. Porque existe um trabalho. A gente vive muito na zona de conforto, né? E achei importante a colocação da Lúcia nesse sentido. Não basta querer, não basta se despertar. Tem que agir, tem que trabalhar, tem que se empenhar né? De acordo com as condições que a gente está, porque a evolução não se dá de graça, né? Assim, a gente paga pelo almoço, né, Amaro? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se empenhar nesse sentido, porque não é um processo natural, mas que existe esforço também, empenho. A gente faz a nossa pequena parte, né? A nossa parte pequena, mas a gente tem que fazer a nossa pequena parte para a gente ter até esse impulso da espiritualidade, né? Porque Deus já te deu tudo. E tanto o que tinha que te dar já deu. Tanto é que você pega, igual na nossa realidade hoje, quantos líderes que estão à frente aí de países que ainda são terrivelmente apegados à discórdia, à guerra, ou seja, mata sem o menor receio. Então, com certeza, existem grandes líderes aí hoje, encarnados e desencarnados, que vão retornar para um país primitivo, para um planeta primitivo. Por quê? Porque eles já vieram de Capela, lá já faziam isso, aqui continuam fazendo e vão, com certeza, continuar fazendo em outro planeta, para onde eles forem. Ou seja, até que chegue o dia que realmente ele canse de fazer o mal, de ser coordenador, de ser um chefe do mal. Mas aí é o que acontece. Um cara desse, quando ele chegar a esse ponto de despertar, legal, aí é um Paulo de Tarso, ou seja, aí ninguém segura ele, porque a partir do momento que a gente cansa de fazer o mal e opta por fazer o bem, não, aí daí a pouquinho a gente está lá junto com Jesus já, porque você fez tanto, você aprendeu tanto e sofreu tantas experiências ruins, que a partir do momento que você desperta, fala, caramba, deixa eu cair fora daqui, eu já perdi tempo demais, apesar do tempo não existir, mas aí ele vai embora. Então... Mas na nossa cabeça... Ele não esquece isso, hein, Daniel? Ele não sai dessa rota. Não, mas o Amaro já entendeu isso, eu creio que ele já domina isso aí, está tranquilo. Não, ele já está... a fala dele já sabe, você vê que ele já entendeu. Isso que é o mais importante, é a pessoa entender mesmo, né? Porque, veja bem, o mar, olha só, por isso que a gente tem muitos que desenharam nas cavernas, né? Você
Se fosse alguém que fosse bem no início, não desenharia, né? Então, tem muito desenhista hoje, talvez até arquitetos aí que vai desenhar em caverna. Engenheiro, chegar lá, né? Nem compasso, hein? Nem compasso vai ter lá para você, viu? Não vai ter, não. Então, o cara faz coisas que você não acredita. Né? Eu falei, não, como é que o cara primário pôde fazer isso aqui? Gente, é porque o cara, ele lá da frente ele veio e encarnou lá os caras lá que... Hoje você vê representantes indígenas, né? Que tem... hoje tem que ter professor indígena. Isso, por quê? É porque espíritos que se propuseram entrar encarnando lá nos indígenas. Então, como missão, como trabalho para desenvolver, eles se prontificaram a fazer isso. Então, são mais inteligentes mesmo. Aqui, entre nós, na sociedade, também tem a mesma forma. Espíritos que vêm, encarnam entre nós e que fazem trabalhos magníficos e não tem interesse muito na sua própria vida, dedica mais ao trabalho, né? A gente vê muito jovem, hoje já até falei sobre isso aqui, muitos jovens que são invejáveis, né? Nossa, olhando assim, pensando, o menino não preocupa nem se está com um carro melhor ou se está com um carro menor, o salário dele é lá em cima e não está nem aí, sereno do mesmo jeito, o importante é o trabalho dele, ele não vê isso como distinção com o social, que está melhor, mas ele tem um poder melhor financeiro, econômico, mas ele não está nem aí para isso, ele está pegando isso como forma de execução de um trabalho importante que ele veio fazer na Terra. Agora, tem, por outro lado, né, muita gente que quer ter poder em cima da matéria, em cima de posses, a gente sabe disso, mas aí é outro grupo de espíritos que tem as mesmas liberdades. O Sol nasceu para um, para outro, então ele usa isso para vantagem própria. Aí sim, pode ser um grande empresário lá nas cavernas, amanhã pode ser um indivíduo que vai ter que pintar as cavernas, porque ele não fez corretamente as suas funções atualmente. E vai acontecer. Mas eu gostei da fala do Amaro, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que quando ele falou da mudança de vetores, né? Você tem uma potência enorme, a criatura tem uma potência enorme para o mal, né? Para o desequilíbrio. De repente, ele cai na real, e aí ele muda o vetor. Então, ele traz essa potência para o outro lado, quando ele usou o exemplo do Paulo de Tarso. Gostei muito disso, porque, olha, a misericórdia divina trabalha com a gente o tempo inteirinho, fala, cara, tu pode fazer isso, mas tu pode fazer aquilo, com a mesma força. Eu acho que a gente tendo esse foco, a gente sente muito... Fica mais esperançoso para o mundo. E tem que ser assim, né, Amaro? Porque senão a gente não... Decisão é a sua, decisão é a sua. O bom combate, as suas tendências, né? Então, quem decide isso é você. Uma coisa assim que a gente nunca pode perder de mente, eu espero que quando eu tiver em situação assim, nos mundos assim mais trevosos aí, que eu lembre, falar, Amaro, só depende de você fazer uma prece que você sai daqui. Ou seja, então, é uma coisa assim que... Por isso que eu falo que Deus é um cabra porreta mesmo. Ele realmente é um cabra que sabe o que faz, porque em qualquer situação que você tiver, você pode estar na merda mesmo. Ou seja, só depende de você querer fazer diferente. E muitas vezes vai bastar você fazer uma oração. Senhor, me ajuda. Agora eu cansei de estar na merda. Então, e ele vai te ouvir, do mesmo jeito que ele ouve um presidente de uma casa espírita. Mostra a minha luz, né, Amaro? Mostra a minha luz para eu segui-la, né? É só você querer. Eu acho importante a gente, assim, tem uma parte lá da gente, eu acho que eu já falei nesse grupo aqui, que me marcou muito no nosso estudo lá, que a gente tem que fazer a parte da gente, tem que ter a fé na espiritualidade. Então, que as grandes causas, a gente está sendo guiado pela espiritualidade superior, e eles têm muito mais poder do que a gente imagina. Então, assim, a gente às vezes perde muito tempo preocupando com fulano, ciclano, com o que está acontecendo. A gente tem que ter uma inteligência, uma condição de raciocínio, de pensamento, de posicionamento, mas a gente está aqui agora.
e nas condições que a gente está. Então, eu acho que o nosso foco tem que ser com a nossa consciência individual. Lógico que a gente faz toda uma análise do contexto, de tudo, mas a preocupação tem que ser com a própria evolução, não de forma egoísta, é porque a gente consegue, é com o nosso presente. Se a gente veio de capela, se a gente já nasceu como espírito aqui, não importa muito, por isso até a gente não lembrar. Importa onde que a gente está hoje, e o que a gente faz com isso. Por isso a importância do esforço, do empenho, dessa consciência plena. Quanto mais consciência a gente tiver, mais a gente pode fazer pela gente e, consequentemente, pelo todo, pelo outro, pelas pessoas que estão mais próximas, ajudar nesse sentido da evolução. E o que for fora da nossa alçada, vamos ter fé, porque a espiritualidade, ela é poderosa e ela está aí. É isso e o que uma vez o Daniel falou aqui também. Não, o povo que não couber mais aqui vai desencarnar e não vai voltar mais. Nossa, isso foi um alívio tão grande para mim. Foi um alívio tão grande para mim ter, assim, pensar nisso, coisa tão simples, sabe? Então, assim, a gente... Mas ainda, Flávio, foi um alívio porque você vai e não volta ou você vai ficar? Ó, eu com certeza eu vou para algum lugar, que seja aqui ou lá, vou me esforçar, Amara, estou me empenhando, sabe? Mas vou ficar Eu livre. acho, porque Mas vou ficar livre de muita gente chata aqui, né, Flávio? não, o negócio é que a gente tem... Não, eu gosto muito da Terra. Eu queria voltar para cá. Eu não quero ficar tudo atrasado de jeito nenhum. Flávio, o nosso problema... Melhor, se Deus quiser, daqui já... Mas por aqui tá bom. E não mas quero o problema voltar. é que a gente... Flávio, o problema é que a gente quer ficar livre do amar, esse cara que fica falando demais, esse cara que vive... A gente aprende uns com os outros, mas a gente tem que preocupar com a nossa consciência mesmo, sabe? Em aprender sempre cada vez mais e dar um passo à frente, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que focar, mas às vezes com menos ansiedade, menos angústia, assim, sabe? E é difícil. Nesse momento, está muito difícil, momento de mundo, está muito difícil. A gente realmente está passando por uma fase de transição, sim, tá claro. É transição, como passou lá a capela, né? Teve transição, e foi nessas transições que foram sendo feitos os encaminhamentos, né? De transferência de escola. Daniel, Digamos que nós teremos uma transferência. Daniel, você já pensou assim, puxa vida, eu já vim de capela junto com a Mari e vou continuar junto com ela. Puta. Mas você não tem problema, não. Você pode fazer isso 10 vezes, porque o tempo não passa. Você gasta só a sua atividade, né? Eu estou tentando fazer mais exercício. Então, a gente sabe, gente, sistema de capela é um sistema, e não era um planeta só. Eram vários planetas que já conseguiram avançar naquela época, já, há 25, 20 mil anos atrás. Eles já conseguiram avançar. Somente um dos planetas lá que mandaram esses milhões de espíritos para a Terra, e coisa que nós vamos discutir nesse livro todinho, né? A presença deles aqui como raças em várias partes da Europa, da Ásia, né? Aí a gente vai ver exatamente como foi o procedimento. Então, um planeta que está a 42 anos ano-luz da Terra, né? Sua luz gasta cerca de 42 anos a luz, né? Para chegar aqui a 300 mil quilômetros por hora, imagina a distância que é esse cocheiro aí. Então, para chegar espíritos dessa natureza. Aí o pessoal fica falando num tal planeta chupão que vai passar aqui perto da Terra para levar um punhado de gente. A gente não precisa dessas relações físicas de proximidade, não. A transferência pode ser com 50 mil anos-luz de distância e você é transferido de boa para lá, sem problema nenhum. Então, desde que bata os níveis de vibração que você está precisando e está no grau que você necessita, você é transferido sem problema. Não tem distância o universo, o universo como a gente pensa. Mesmo porque quem vai fazer a transferência não somos nós.
Quem vai fazer a transição sabe o que está fazendo, então não precisa a gente preocupar. Não, isso aí vai acontecer com tranquilidade, né? E agora, nessa parte inicial aqui desse capítulo, só para a gente não deixar de falar aqui nesse encerramento, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, né? Examinadas as condições de atraso moral da Terra. Então, de acordo com a nossa evolução aqui, eles estão muito mais à frente, não estão perfeitos, mas existe uma sociedade lá mais organizada e grande parte, nós vamos ver aqui, grande parte desses que vieram para cá já retornaram para lá, já estão lá de novo. Muitos estão aqui ainda, um grupo ainda persiste, né, que estão aí enfronhados na sociedade, no mundo inteiro, não é mais só localizado, eles estão espalhados por todas as partes do planeta, inclusive Brasil, América do Sul, América do Norte. Nós temos aí espíritos que vieram lá, muitos vieram descontentes da Europa, não estavam bem lá, não queriam mais brigas, lutas, guerras, e vieram para o Brasil, encarnar no Brasil. Então, tem uma grande parte, eu, Emmanuel, deixo muito claro isso, que estão encarnados aqui na nossa Terra. E tem muitos que vieram aqui encarnados, vieram de lá ou encarnando aqui, para também colocar sua vaidade, o orgulho, o seu egoísmo, estar enfronhados na nossa sociedade. É permitido isso? Porque até extraterrestres que vêm não são só bons, tem espíritos que vieram, o Chico chegou a confirmar isso, que entre aqueles que a gente chama de extraterrestres, aqueles que vieram e estão vindo até hoje, havia duas classes de espíritos que estavam chegando aqui, que eram aqueles de igual às nossas condições, de vaidade e orgulho, e muitos espíritos em condições que vieram para nos ajudar. Isso está ele vem relatando isso desde quando Jesus estava na Terra ali, desde os primórdios tempos. Os extraterrestres estão presentes em nossas vidas, vêm sem a gente detectar a presença deles, né? Estão entre nós. Vamos continuar na semana que vem, se tiver mais alguma dúvida aí sobre essa parte aqui, fale ou cale para sempre. Mas estou brincando, é claro que a gente pode voltar. Na semana que vem, semana que vem não, né? Na outra semana, que é a semana que vem, nós vamos suspender a reunião devido à eleição, né? Igualmente nós fizemos na outra, há um mês atrás. Tá certo? Aí a gente volta na outra semana. Alguma manifestação? Alguma fala? Aproveite aí, Peri. Eu estou caladinho porque eu estou sofrendo aqui no litoral. Eu estou aqui na praia. Você está aí até hoje. Aí, Peri. Ele não podia deixar de falar, né, gente? Esse barulho aqui está incomodando, sabe? Essa visão aqui está me deixando... Estou com a visão turva. Estou vendo. Você é muito esperto. Foi um prazer a companhia de vocês. Eu nunca ganhei nada na vida. Comprei um número de rifa daquelas de nome, Margarida. Ganhei uma excursão aqui para o Ubatuba, você acredita? Parabéns, que ótimo. Aí eu não podia deixar de vir de jeito nenhum, né? De graça. Na praia. Claro. Já é 2 vezes que você já está aí. Eu vim em agosto, né? Gente, então... Boa praia para você, então. Boa praia para você. Traz umas conchinhas para nós aí. Isso. Vou levar uns búzios. Gente, muito obrigado a vocês. Obrigado, Flávio Amaro, Jaque, Rosana, Toninho, Lúcia, Guilherme. Muito obrigado, Carol, Paulo ficou caladinho. Obrigado, bom final de semana.
Bom dia! Até dia, o outro gente. domingo. Boa semana. Até o outro domingo. Deus abençoe a todos.